Olá, velhos amigos! Hoje nós vamos falar de algo que se passa tecnicamente no mesmo universo de Eddsworld, porém não interfere diretamente em Eddsworld. Algo que, na minha opinião, podia ter mais conteúdo, mas infelizmente não tem muito. Mas ainda assim, graças aos fãs, conseguiu ter uma fanbase própria. E é claro que eu tô falando de Eddsworld, também conhecido como um dos primeiros spin-offs de Eddsworld, que é muito conhecido pelas suas versões femininas, algumas oficiais e outras não. Bom, primeiramente eu vou explicar o conceito de Eddsworld e depois eu vou explicar um pouco mais sobre a primeira aparição e outras influências que pode ter gerado. Novamente, deixando claro, eu não conheço muito bem do assunto, então qualquer dúvida ou correção que vocês tenham eu vou marcar nos comentários. Mas agora vamos direto ao assunto. Eddsworld é considerado um spin-off de Eddsworld, que foca principalmente nas versões femininas de Ed, Matt e Tom, mais conhecidas como El, a versão feminina de Ed, que possui tecnicamente os mesmos gostos, porém com sua versão swap ou alternativa, que seu design não diferencia muito do próprio Ed, porém com um diferencial específico que muda todo mundo que gosta da El e do Ed. Ed gosta do refrigerante chamado Bacon Cola. Agora, a curiosidade que talvez alguns não conheciam é que El prefere um refrigerante chamado Cherry Cola. Apesar de ser uma curiosidade pequena, imagino que para os fãs da El e do Ed já seja uma grande diferença. Agora, que tal a gente ir para Matilda? Agora já a Matilda a gente percebe mais detalhes que ela tem de diferença com o Matt. Ela utiliza um lacinho roxo na cabeça e além de seu casaco verde ser menor que o do próprio Matt. Já em questão de personalidade, a Matilda é a que menos tem coisa pra dizer dos três, ou melhor, das três. Mas uma coisa que é perceptível é que ela aparenta ser mais irritada que o Matt, como visto no episódio Casting Call, onde a Matilda fica irritada com os meninos por monopolizarem. Perdão meu erro aqui. Ela fica irritada por monopolizarem o estúdio de gravação do episódio. Mas é a única coisa que nós temos sobre ela que diferencia ela do Matt em questão de personalidade. Agora indo para uma das que eu mais considero características e de fato alternativas com a versão original, é a própria Tamara, muito gostada por muitos e gostada por poucos. Agora vamos começar então pela aparência da própria Tamara. É claro, ela utiliza o clássico moletom azul do Tom, porém ela utiliza também um prendedor azul, juntamente de um piercing em cima da sobrancelha, localizada na direita. Uma coisa que dá pra perceber sobre a própria Tamara é a similaridade dela com o Tom que as outras não tem muito. No caso da Tamara, o fato do rabo de cavalo dela tá espetado pra cima, como o cabelo do Tom em Eddsworld. Já em questão de personalidade, apesar dela ser muito parecida com o Tom, ainda assim Tamara tem questões que diferenciam ela um pouco, sendo mais brincalhonas em quadrinhos oficiais de Eddsworld. Novamente, ela aparece em Casting Call, onde ela diz que ela e as outras duas haviam alugado uma reserva no estúdio de dublagem. E também ela se prova ser bem mais competitiva que o Tom, onde no episódio Slippery Slope ela foi desafiada pela El para uma competição de esqui improvisado. É isso que nós temos oficialmente sobre a Tamara. Agora, aqui eu vou abrir uma aspas para deixar bem claro que a Tori nunca foi confirmada no universo de Eddsworld. Então tudo que eu vou dizer aqui dessa parte da Tori é meramente criado por fãs ou que a comunidade deduziu, ok? Deixando isso bem claro para não informar ninguém errado. Porque até eu vou me corrigir, na verdade. A Tori existe sim no universo de Eddsworld, porém ela só apareceu 2 vezes, que foi em uma foto da geladeira e em uma foto de um quadro com a Matilda. Então ela existe, porém nós não sabemos nada sobre a personalidade dela. Vou me basear totalmente daí na questão da comunidade e do que a comunidade deduziu que seria a personalidade dela. Bom, vamos começar pelo design canônico, que ela tem de fato o mesmo design do Tord, e ela é a primeira contraparte feminina que tem de fato muita semelhança na questão do cabelo, porque a outra que a gente tinha próximo de ser mais semelhante à versão do cabelo masculino era a Tamara, porém não era totalmente explícito. Já no caso da Tori, ela tem exatamente os mesmos chifres na mesma parte do cabelo do Tord, igual ao Tord. Outra curiosidade que muitos não sabem, que não é canônico, né, mas é uma coisa que acontece na vida real, que Victoria
nos países europeus tem o apelido de Tori. Então, exemplo, se alguém se chama Victoria lá, ela pode receber sim o apelido de Tori. Na questão de design, ela é muito parecida com o Tord, não tem muito o que nós dizer. Tem umas versões dela, que exemplo, que nem a versão de Fundead, mas a versão de Fundead não é a Tori, tecnicamente, é a Tori de Elsword, que possuem outros designs, que possuem um design mais diferente do habitual, mas a Tori que nós temos na foto, que aparece em Elsword, e na foto na geladeira, possuem o mesmo design tecnicamente do Tord. Então, na questão do design, é mais a parte da fandom que cria aqueles designs extras. A foto, que nem eu disse, do quadro aparece no episódio Espelho Espelho, que aparece por uma fração de segundo. Eu vou colocar na tela para vocês verem, mas é muito rápido mesmo. Agora, antes de entrar na parte da fandom, que é a parte que tem mais conteúdo, infelizmente, que é uma série que é um spin-off, que eu acho que tinha que ter mais conteúdo, né? Porque, de certa forma, é bom ver outros tipos de perspectiva, né? Mesmo sendo tecnicamente a mesma série. E eu vou falar, então, os episódios que elas aparecem, né, no caso. Como eu disse, Espelho Espelho, né? O Mirror Mirror. Tem o Casting Call, que é aquele lá da dublagem. E tem o mais recente, que é o Slippery Slope, que é a questão daquele episódio da neve, né? Que inclusive eu fui um dos que foi confundido na época, eu pensei que era de Elsword. Quando eu cliquei, eu não me decepcionei, porque pelo menos era um conteúdo a mais de Elsword, mas eu me surpreendi. Então, agora a gente vai entrar nos tópicos sobre a comunidade, a própria comunidade de Elsword, porque a maioria dos conteúdos realmente vem de lá, que a maioria deles não são confirmados. São confirmados alguns, mas não todos, né? Então eu vou falar algumas coisas em questão de design e em questão de como a própria série se altera. Bom, vamos começar em ordem, então vamos começar pela El de novo, né? Bom, a El, ela possui um Eduardo, que é supostamente a Helena. Sim, Helena, que no caso é rival da El, enfim, deu pra compreender. E a própria El na fandom, ela demonstra ser mais carinhosa e preocupada do que o próprio Ed em comparação, né? Lembrando, essas personalidades são somente a personalidade que a fandom dá, ok? Não são canônicas. Mas ela aparenta ser mais preocupada e observadora que o próprio Ed. Agora, indo pro caso da Matilda. A Matilda, diferentemente do Matt, confundi aqui. A Matilda da fandom costuma utilizar aparelhos eletrônicos, que a gente não vê muito no próprio Elsword. Ela utiliza com frequência a questão de celular, mas é claro, ainda assim ela utiliza bastante o espelho. E eu não sei explicar exatamente de qual EP é isso, eu posso estar confundindo, mas ela tem habilidade com crossbow. Pra quem não sabe, crossbow é um tipo de arma, né? Mas enfim, basicamente é isso que temos dela. Agora, finalizando com a Tamara da fandom, imagino que essa e a Tori são as duas que mais mudam do que a gente tem de conteúdo oficial. Agora indo pra Tamara, por incrível que pareça, na parte da fandom, a Tamara bebe menos que o próprio Tom, que é uma qualidade positiva. Ela sempre é mais desleixada com a aparência comparada com as outras três. A versão monstro dela possui um cabelo roxo em algumas versões, e ela normalmente utiliza também roupas com as cores da Susan. Eu não vou me recordar o nome em Elsword da Susan, mas para quem não sabe, Susan é a guitarra do Tom em Elsword. A Tamara utiliza bastante essas cores como roupa na parte da fandom, e ela tende a ser mais brincalhona que o Tom em algumas partes. Bom, agora indo direto para Tori, que também eu considero a última. Eu ia falar da questão das vizinhas, mas eu acho que não tem conteúdo bastante, nem da própria comunidade para falar, sinto muito. Qualquer coisa eu faço outro vídeo, mas enfim, vamos direto para Tori. A Tori em Elsword, ela utiliza roupas mais ousadas comparada com as outras, né? Ela frequentemente tá com curativos ao redor do corpo e machucados. Às vezes depende, né, da própria pessoa que fez a comic, a arte, a história. E normalmente ela utiliza um brinco vermelho. E em algumas versões ela utiliza o sobretudo junto do moletom vermelho, que deixa tecnicamente o design dela mais único que o do próprio Tord em algumas comics ou fanarts. Mas lembrando, essa é minha opinião. Se
você tiver alguma correção, alguma coisa que eu acho que era importante eu ter acrescentado, como a questão, exemplo das dubladoras, que eu não falo muito nos vídeos, né, sobre a questão das pessoas reais, mas eu falo mais sobre os personagens. Mas caso realmente eu tenha esquecido de algo importante, algo que seria importante mesmo de dizer, pode me corrigir nos comentários, eu vou fixar o comentário, eu vou dar o coração. Se já tiver um comentário fixado, ainda assim eu vou dar a atenção necessária e eu vou deixar na descrição do vídeo dando os créditos a quem me corrigiu. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Agradeço o tempo de cada um de vocês e até logo, velhos amigos.